quero tratar com você sobre um tema que tem a ver com a sua vida, com a minha vida, com todos nós. Você pode vencer a tentação. Não há nenhum ser humano passando por este mundo que não tenha sido tentado. Jesus, o Filho de Deus, não teve pecado, mas ele foi tentado. E porque ele venceu a tentação e é o nosso grande sumo sacerdote, nós também podemos vencer a tentação. Ser tentado não é pecado, ceder a ela sim. Então eu quero conclamar você para acompanhar comigo a exposição de Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11. Esse texto da tentação de Cristo está relatado também em Marcos 1, 12 e 13. E em Lucas 4, 1 a 13. Portanto, os três evangelhos sinóticos abordaram este episódio da tentação de Jesus. Quando essa tentação ocorreu? Logo depois do seu batismo no Rio Jordão. Ele foi batizado no Rio Jordão e ali estava presente a Trindade. O Pai falando: "Este é o meu Filho, meu amado, em quem eu me comprazo." Ali estava Jesus, a segunda pessoa da Trindade. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e o encheu da sua presença. Agora note que tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas nos informam com verbos diferentes o episódio da tentação. Mateus diz: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Marcos 12 é mais enfático, Marcos 1, 12. E logo o Espírito o impeliu, não é apenas levado, mas impelido, o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. E Lucas informa: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então, Jesus sai do sorriso do Pai para a carranca do diabo. Ele sai da água do batismo para o fogo da tentação. Ele sai do Jordão para o deserto. Ele sai da companhia do Pai, do deleite do Pai e da plenitude do Espírito Santo para enfrentar os ardis do diabo e as feras do deserto. Então, ele é levado para o território do inimigo para vencer o inimigo no seu território. O primeiro Adão caiu num jardim. O segundo Adão, Jesus, vence o diabo no deserto. Então acompanhe comigo, por gentileza, a exposição do texto à luz de Mateus 4, de 1 a 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Antes de Jesus dar início ao seu ministério, era necessário que ele triunfasse sobre o diabo. Então, ele que nasceu em Belém, passou parte da sua infância no Egito, retorna do Egito e vive em Nazaré da Galileia até os 30 anos como carpinteiro. Aos 30 anos ele sai de Nazaré e vai ao Jordão, é batizado. Do Jordão ele é levado ao deserto, ao monte do deserto, ao monte da tentação. E aqui estamos nesse episódio. Depois o texto diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Note você que o texto de Marcos
nos informa que durante os 40 dias ele foi tentado, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. A mesma informação nos é dada por Lucas, capítulo 4, verso 2, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Então, preste atenção que ele não foi tentado ao final de 40 dias, depois de jejuar e ter fome. Não, ele foi tentado no processo, durante 40 dias. Ele estava num local inóspito. Conforme Marcos, ele estava ali com as feras. Ao longo desses 40 dias, tentado. Ele está jejuando. Nenhum dos evangelistas nos informa que ele estava orando, mas nos informa que ele estava jejuando. Pressupõe que ele também estava orando. Mas o texto de Mateus vai dizer, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, é natural. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E aqui tem a primeira tentação, que é a satisfação física a qualquer custo. É natural que quem está jejuando há 40 dias está com fome. E ele tinha poderes extraordinários, que ainda não tinha começado a realizar. Mas Satanás sabia que ele tinha esse poder. Então Satanás se aproxima, o diabo se aproxima com uma sugestão. Não passe fome. Use o seu poder para satisfazer sua necessidade. Lá no vale tem uma multidão faminta e pronto a seguir qualquer operador de milagres que possa encher a panela e satisfazer o estômago. Você vai ser aplaudido e reconhecido? Então, transforma essas pedras em pães. O que Satanás está propondo é que Jesus devia usar o poder que ele tinha para satisfazer suas necessidades físicas a qualquer custo, ainda que por sugestão de Satanás. Eis a tentação. É quando você, buscando uma coisa legítima, que é pão, para quem tem fome, buscar esse pão de qualquer modo, de qualquer forma, ainda que por sugestionamento de Satanás. E desta maneira Jesus se capitularia à proposta de Satanás. E fazer aquilo que aparentemente é certo por orientação de Satanás é um erro. É cair na armadilha dele. A resposta de Jesus é importante. Está escrito, Jesus, porém, respondeu. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a primeira coisa que Jesus fez foi voltar para as Escrituras, está escrito. Eva caiu no Éden porque, quando ela foi citar a palavra de Deus, ela torceu a palavra de Deus, ela acrescentou algo à palavra de Deus, ela retirou algo da palavra de Deus, e ela demonstrou então sua fragilidade, mas Jesus disse, está escrito, e citou o texto, na íntegra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem depende de Deus e não do pão. O homem depende da palavra de Deus. Satisfazer suas necessidades físicas a qualquer custo, a revelia da palavra de Deus é cair em tentação. Jesus, portanto, vence essa tentação, porque diz o texto de Lucas 4, que ele estava cheio do Espírito Santo, e agora diz Mateus que ele está jejuando 40 dias, e agora diz que ele está cheio da palavra de Deus, e profere com fidelidade a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a arma, é a espada do Espírito que vence a tentação. Então, vamos à segunda tentação do diabo. Versículo 5, Mateus 4, 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a seu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares de alguma pedra.
Quando Satanás percebeu que Jesus está citando a Bíblia, então ele também vai citar a Bíblia. E a tentação agora é confiança à revelia da promessa. Quando você tem uma confiança à revelia da promessa, isso não é fé, isso é presunção. E o que acontece agora? Satanás leva Jesus, é claro que em espírito, ao ponto mais alto, ao pináculo do templo, e cita para ele o Salmo 91. Agora, preste atenção, Antônio Vieira já dizia isso, palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Porque o diabo é um péssimo teólogo, é um péssimo hermeneuta, é um péssimo exegeta. Quando ele cita a palavra de Deus, ele não a cita com fidelidade. Ele tira, ele acrescenta, ele torce. E nós não temos o direito de retirar da Escritura o que está nela para amainar a promessa. Porque lá, no Salmo 91, não é o que foi citado aqui por Satanás. É importante entender isso. E eu vou recorrer ao Salmo 91 para você perceber esta verdade. É muito importante você perceber isso. Está escrito aqui, veja bem, versículo 11, Salmo 91, versículo 11, foi o texto que Satanás citou. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos Satanás tirou. Eles sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Então, quando é que Deus guarda? Quando é que tem a promessa dos anjos guardarem para não tropeçar? É quando você anda em todos os caminhos de Deus. Ou seja, Deus não tem promessa de livramento quando você está em desobediência. Deus não tem compromisso com as nossas loucuras. Deus não tem promessa de nos guardar quando nós estamos desobedecendo a sua palavra. Deus não tem promessa de nos guardar quando nós estamos seguindo a orientação do diabo e não ouvindo a fiel palavra de Deus. Então, o que está acontecendo aqui é que Satanás quer levar Jesus a uma confiança à revelia da promessa. Satanás propositadamente retira em todos os teus caminhos. Porque seguir a orientação de Satanás é sair de todos os caminhos de Deus. É andar conforme o sugestionamento do enganador, do mentiroso, do assassino, do ladrão, do exterminador, daquele que é maligno em todas as suas propostas. Então, cuidado para você não ter uma falsa confiança. Para você fazer algo por sugestionamento de Satanás, pressupondo que você vai ser poupado ou você não vai sofrer consequências. Deus é fiel a cumprir o que prometeu, mas Deus não há de cumprir aquilo que ele não prometeu. Isso é presunção, isso não é fé. Então vamos voltar ao texto de Mateus capítulo 4. Qual foi a resposta de Jesus a essa citação falsa de Satanás do texto de Salmo 91, 11, retirando do texto parte integrante dele? Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus responde à falsa citação da Bíblia feita por Satanás com a citação correta da Bíblia. E que citação é essa? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, citar a Bíblia, torcendo a Bíblia, é tentação e não fé. É tentar a Deus. Isso é presunção, isso é arrogância.
Isso é insurgir-se contra Deus e contra a sua palavra. E então Jesus rebate a falsa citação com a verdadeira citação, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Querer levar uma pessoa a uma falsa confiança em Deus é tentá-lo. Portanto, Jesus vence o diabo mais uma vez com a palavra de Deus, citando a palavra de Deus corretamente. A Bíblia, a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Então, vamos à terceira tentação de Satanás. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A tentação aqui é poder a qualquer custo. Satanás, então, apresenta a Jesus os reinos deste mundo, as glórias deste mundo. E agora ele não tem mais as unhas camufladas, as garras camufladas. Ele que a princípio estava como que preocupado com Jesus, dizendo: se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Você ouviu no Jordão Deus falando: tu és meu filho, o meu amado em quem me comprazo. Então, já que tu és mesmo filho de Deus, então faça esse milagre para atender a sua necessidade. Não logrando êxito, instigou uma falsa confiança, numa falsa promessa, porque retirou do texto as condições da promessa. Agora, então, ele desmascaradamente, nua e cruamente, ele propõe que Jesus se prostre e o adore, com a promessa de que daria a Jesus todos os reinos e as glórias desses reinos. Mas algumas coisas a pontuar aqui. Primeiro, Satanás nunca foi dono de nada e nunca há ser dono de nada. Ele é um farsário, ele é um mentiroso, ele é um enganador. Salmo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo quanto neles há. As riquezas dos reinos deste mundo não pertencem ao diabo, pertencem a Deus. O Senhor é o dono da terra, do céu, dos mares, das planícies, dos montes, dos peixes, das aves, dos animais aquáticos, dos animais voláteis. Deus é dono dos astros, Deus é dono dos minerais, do ouro, da prata, Deus é dono das galáxias, Ele é o dono de tudo. O diabo não tem nada e nunca vai ter nada. Ele promete o que não pode cumprir, ele oferece o que não pode dar, ele promete mundos e fundos e paga com tristeza, com dor, com remorso, com condenação. Ele está prometendo o que não é dele. Ou seja, ele oferece um poder a qualquer custo. E quantas pessoas, convenhamos, têm caído nas lábias do diabo e vendido a sua alma ao diabo para ter dinheiro, para ter riqueza, para ter sucesso, para ter fama, para ter prazer, para ter as taças borbulhantes de prazer deste mundo que não passam de uma enganação? Qual foi a resposta de Jesus? Então Jesus lhe ordenou, agora não é uma palavra, agora é uma ordem. Agora é uma ordem. E qual é a ordem? Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, primeiramente, Jesus manda Satanás bater em retirada. Não tem conversa, não tem diálogo. Tem uma sentença: retira-te. E tem uma correção teológica. Qual é a correção? Ao Senhor teu Deus adorarás. E agora preste atenção. E só a Ele darás culto. Ou seja, qualquer adoração que não seja a Deus é uma falsa adoração.
prostrar-se diante de Satanás, prostrar-se diante de uma imagem de pedra, de ouro, de prata, de bronze, prostrar-se diante de um ídolo, prostrar-se diante de um deus pagão, prostrar-se diante de Satanás é uma falsa adoração. Só o Senhor teu Deus adorarás, só o Senhor teu Deus prestarás culto. Então Jesus está aqui condenando o culto a Satanás, o culto aos ídolos. Somente Deus é digno de receber a honra, a glória e o louvor, porque dele é o poder e a glória para sempre. Então, conclui o texto dizendo: com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Veja você que Jesus está num lugar inóspito, um deserto. Jesus está jejuando 40 dias, portanto com fome. Jesus está com as feras. Jesus está sendo tentado, e tentado em 3 áreas: a satisfação física, a confiança, a revelia da promessa e o poder a qualquer custo. E Jesus não negocia princípios, ele não negocia valores diante da pressão e da sedução do inimigo, do tentador. Jesus está cheio do Espírito Santo, Jesus está cheio da palavra, Jesus está jejuando e possivelmente com toda garantia, porque pressupõe a oração, orando. Jesus está plenamente governado pela palavra e Jesus triunfa sobre Satanás, dando uma ordem a ele: retira-te. É importante destacar que Jesus estava num lugar inóspito, um deserto. Jesus estava cercado de feras. Jesus estava jejuando há 40 dias, portanto com fome. Então, Satanás, aproveitando esse contexto, propõe 3 tentações: satisfação física a qualquer custo, confiança à revelia da promessa e poder a qualquer custo. E Jesus vence todas essas 3 tentações citando com integridade a palavra de Deus. Diz o texto que Jesus é guiado pelo Espírito do Jordão ao deserto, ele é compelido do Jordão ao deserto, com o propósito de vencer o diabo em seu território. E o texto de Mateus 4, versículo 11, conclui assim: com isto, depois que Jesus dá uma ordem: retira-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Em vez de Jesus servir a si mesmo, usando o seu poder para atender às suas necessidades por sugestionamento de Satanás, Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então vêm os anjos e o servem, possivelmente, no contexto, trazendo-lhe uma mesa e um banquete no deserto. Mas eu quero encerrar levando você para Lucas, capítulo 4, que retrata essa mesma tentação. E no versículo 13 está escrito, 4:13, passadas que foram as tentações de toda sorte, portanto, tentações variadas, conforme nós observamos, pelo menos 3 investidas, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Somente Lucas relata esse fato, apartou-se dele até momento oportuno. Porque o diabo voltou, com outros estratagemas, usando outras armas, outras pessoas. E ele foi tentado de diversas formas, seja pelas multidões, seja pelos fariseus, seja pelos próprios discípulos. O diabo, ele tem um arsenal, ele tem muitas caras, ele tem muitos estratagemas,
e precisamos vigiar, porque às vezes ele vem rugindo como um leão, às vezes ele vem sutilmente como uma serpente. Precisamos vigiar, porque nós não podemos entrar nessa guerra, nessa batalha, de cara limpa. Precisamos de armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Precisamos ser revestidos com o poder de Deus. Precisamos ser tomados de toda a armadura de Deus. Precisamos da plenitude do Espírito Santo, precisamos de jejum e oração, precisamos da palavra, a espada do Espírito. Mas eu quero concluir levando você para Hebreus capítulo 4. E aqui está escrito algo maravilhoso. E eu vou ler para concluir a minha fala. Hebreus 4, verso 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando você for tentado, recorra a Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Ele sabe o que é ser tentado. Tentação de toda sorte, e ele venceu. E ele é poderoso para socorrer você na hora oportuna de você ser liberto das armadilhas do diabo e as suas hostes. Você também pode vencer a tentação. Esta é a verdade posta nos textos que acabamos de analisar e expor com você. Mateus 4, Marcos 1, Lucas 4 e Hebreus 4. Esse é o texto que mostra para nós que você e eu também podemos vencer toda sorte de tentação, estando cheios do Espírito Santo, vivendo uma vida de oração e jejum, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e adorando somente a Deus e somente a Ele, prestando o nosso culto. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Se esta mensagem abençoou você, eu peço que você a compartilhe com outras pessoas, para que mais gente seja consolada e confortada pela palavra viva do Deus vivo. Deus abençoe sua vida.